Imagine acordar numa manhã em Jerusalém e saber que hoje você precisa ir ao templo. Mas não para orar tranquilamente, não para oferecer sacrifícios. Você vai para debater com os homens mais inteligentes, mais educados, mais poderosos de Israel. Homens que passaram décadas desde crianças de 5 anos, estudando cada palavra, cada letra, cada sinal de pontuação da Torá. Homens que memorizaram não apenas os 5 livros de Moisés, mas também os profetas, os salmos, e volumes intermináveis de comentários rabínicos. E eles não querem debater para aprender. Eles querem te destruir. Querem te pegar em contradição, te acusar de blasfêmia e te ver apedrejado até a morte antes do sol se pôr. Os fariseus eram a elite intelectual e religiosa de Israel. Não eram sacerdotes, mas eram os intérpretes da lei. Eram os professores, os juízes, os guardiões da ortodoxia. Havia apenas cerca de 6.000 fariseus em todo Israel, mas sua influência era desproporcional. Controlavam as sinagogas, determinavam o que era pecado e o que não era, decidiam quem era puro e quem era impuro. E desenvolveram um sistema de interpretação da lei tão complexo, tão detalhado, tão minucioso, que transformaram os 10 mandamentos simples em 613 regras específicas sobre cada aspecto da vida. Você entra nos pátios do templo e imediatamente sente a tensão. O templo de Herodes é uma maravilha arquitetônica, com pátios massivos que podem comportar dezenas de milhares de pessoas. Mas hoje você mal nota a beleza. Porque ali, esperando por você no pórtico de Salomão, estão eles. Uma dúzia de fariseus, trajando suas vestes elegantes com franjas longas que demonstram sua piedade. Alguns têm filactérios grandes amarrados em suas testas e braços, caixinhas de couro contendo trechos da Escritura. Eles querem que todos vejam o quão religiosos são, mas seus olhos não refletem paz espiritual. Refletem ódio frio, calculado. Porque você, nos últimos meses, tem feito algo impensável. Você tem curado pessoas no sábado. Você tem comido com pecadores e cobradores de impostos. Você tem perdoado pecados, algo que apenas Deus pode fazer. Você tem interpretado a lei de maneiras que contradizem suas tradições cuidadosamente construídas. E pior, as pessoas comuns te amam, te seguem, te ouvem em vez de ouvir os fariseus. E isso é intolerável. Um deles se adianta. É um homem idoso, talvez 60 anos, com barba branca perfeitamente arrumada. Você sabe que ele memorizou toda a Torá. Pode recitar qualquer versículo instantaneamente. Passou 50 anos estudando, debatendo, ensinando. E agora ele te olha como um gato olha para um rato antes de atacar. A primeira pergunta vem, aparentemente simples, mas você sente a armadilha embutida. Mestre, é lícito curar no sábado? A multidão ao redor fica em silêncio. Todos sabem que esta é uma pergunta armadilha. Se você diz sim, está violando o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalho é proibido no sábado, e eles definem cura como trabalho. Se você diz não, está admitindo que suas curas no sábado foram pecado. De qualquer forma, você perde. Mas há algo ainda mais perigoso aqui. No judaísmo do 1º século, a blasfêmia não era apenas falar mal de Deus diretamente. Era violar a lei de forma tão flagrante que demonstrava desrespeito por Deus que deu a lei. E a punição para a blasfêmia era clara: apedrejamento. A pessoa seria levada para fora da cidade, despida, empurrada de um precipício de 3 metros de altura, e então grandes pedras seriam jogadas sobre ela até que morresse. Não era morte rápida, era brutal, dolorosa, pública, humilhante. Você precisa responder. O silêncio está se estendendo. A multidão espera. Os fariseus sorriem ligeiramente achando que te pegaram. Mas então você faz algo que eles não esperavam. Em vez de responder diretamente, você faz uma pergunta de volta. Qual de vocês, tendo uma ovelha, se ela cair numa cova no sábado, não a tirará? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem no sábado. A resposta é brilhante por várias razões. Primeiro,
você não negou a importância do sábado. Segundo, você usou a própria tradição deles contra eles, porque eles permitem salvar animais no sábado. Terceiro, você apelou à lógica básica de compaixão que até eles não podem negar publicamente. Mas você vê seus rostos se contorcerem, porque você acabou de expor a hipocrisia deles. Eles se importam mais com suas tradições do que com pessoas sofrendo, mas eles não desistem. Outro fariseu mais jovem, talvez 40 anos, se aproxima. Este é conhecido como um especialista em debates. Ele estudou sob os melhores rabinos em Jerusalém, e ele tem uma nova armadilha preparada. Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Dize-nos, pois, é lícito pagar tributo a César ou não? Esta pergunta é ainda mais perigosa que a primeira. É uma armadilha dupla, cuidadosamente construída. Se você diz que é lícito pagar tributo a César, o imperador romano, você aliena o povo judeu que odeia Roma e seus impostos opressivos. Eles te verão como colaborador dos opressores. Mas se você diz que não é lícito pagar tributo a César, você comete traição contra Roma. E há soldados romanos no Forte Antônia, adjacente ao templo, que ficam felizes em prender e crucificar rebeldes. Os fariseus não se importam com qual resposta você dá. Qualquer uma te destrói. Ou você perde o apoio do povo, ou você é preso pelos romanos. De qualquer forma, seu ministério acaba. Eles estão tão confiantes que mal conseguem esconder seus sorrisos. A multidão está ainda mais tensa agora. Todos conhecem a armadilha. Alguns dos seus discípulos estão pálidos, temendo o pior. Pedro provavelmente está com a mão no cabo da espada escondida, pronto para lutar se necessário. O silêncio é opressivo. Você olha para o fariseu que fez a pergunta. Seus olhos se encontram. E então você diz algo que desarma completamente a armadilha. Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Alguém na multidão te entrega um denário romano, a moeda usada para pagar impostos. Você assegura onde todos podem ver. De quem é esta imagem e inscrição? Você pergunta. A resposta é óbvia. A moeda tem a imagem de Tibério César e a inscrição Tibério César, filho do divino Augusto. De César, eles respondem, incapazes de negar o óbvio. E então vem sua resposta devastadora. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A multidão fica boquiaberta. Os discípulos relaxam. Alguns até sorriem. Porque você acabou de fazer algo impossível. Você respondeu a pergunta de uma forma que satisfaz ambos os lados, sem comprometer nenhum princípio. Você separou os reinos, o secular do sagrado. Pagar impostos a César não viola a lealdade a Deus, porque pertencem a diferentes esferas. Mas mais que isso, você expôs novamente a hipocrisia deles. Eles tinham a moeda romana, com a imagem do imperador que se declarava divino, violando o segundo mandamento contra imagens. Se alguém estava violando a lei, eram eles, não você. Os fariseus estão furiosos agora. Duas armadilhas cuidadosamente construídas, destruídas com respostas que eles não conseguem refutar. Mas eles têm mais, sempre têm mais. Porque passaram semanas, talvez meses, planejando como te pegar. Um terceiro fariseu se aproxima. Este é diferente. É um saduceu, tecnicamente parte de outro grupo religioso que não acredita em ressurreição. Mas hoje, fariseus e saduceus estão unidos contra você. Este homem tem um sorriso arrogante. Ele acha que tem a pergunta impossível. Mestre, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo casou com a viúva e também morreu sem filhos. Isso continuou até o 7º. Finalmente a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que todos a tiveram? É uma pergunta absurda, baseada na lei do levirato que obrigava irmãos a casar com viúvas de irmãos falecidos. O cenário proposto é ridículo, quase impossível de acontecer. Mas o ponto não é realismo. O ponto é criar um dilema teológico que parece impossível de resolver. Se você diz que ela será esposa de um deles, os outros 6 têm reclamações legítimas. Se você diz que ela será esposa de todos,
Você está advogando poligamia celestial, o que é absurdo. Se você diz que ela não será esposa de nenhum, você está negando a lei do levirato que Moisés estabeleceu. Mas há algo mais sinistro aqui. Os saduceus não acreditam em ressurreição. Esta pergunta é projetada para fazer a própria ideia de ressurreição parecer ridícula. E se você não pode defender a ressurreição, você não pode sustentar todo o seu ensino sobre vida eterna, julgamento final e reino vindouro. Você olha para o saduceu e sua resposta é calma, mas devastadora. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Você acabou de revelar que a premissa inteira da pergunta está errada. Eles estão tentando aplicar categorias terrenas a uma realidade celestial que opera por princípios completamente diferentes. Casamento é uma instituição terrena. No céu, relacionamentos funcionam de forma completamente diferente. Mas você não para aí. Você vai mais longe. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Esta resposta é genial. Você usou a própria Torá, que os saduceus aceitam, para provar a ressurreição. Se Deus se identifica no tempo presente como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que morreram séculos antes, então eles devem estar vivos de alguma forma. Caso contrário, Deus seria Deus de mortos, o que é impossível. A multidão está maravilhada. Até alguns dos fariseus que acreditam em ressurreição ficam impressionados com sua argumentação. Mas os líderes que te odeiam estão agora desesperados. 3 armadilhas, 3 falhas. Você não apenas escapou de cada uma, mas virou as perguntas contra eles, expondo sua hipocrisia, sua falta de compaixão, sua ignorância das próprias escrituras que afirmam conhecer tão bem. Mas agora a situação fica ainda mais perigosa. Porque quando armadilhas verbais falham, homens desesperados recorrem à violência. Um dos fariseus mais jovens, conhecido por seu zelo extremo, dá um passo à frente. Seu rosto está vermelho de raiva. Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Quem és tu para interpretar a lei? És maior que Moisés? Esta é a acusação direta. Ao questionar a autoridade tradicional dos fariseus, ao interpretar a lei de formas novas, você está se colocando acima de Moisés. E isso, aos olhos deles, é blasfêmia. A multidão sente o perigo. Alguns começam a se afastar, porque sabem o que vem a seguir. Se os fariseus conseguirem fazer essa acusação pegar, você será arrastado para fora e apedrejado. Mas você não recua. Em vez disso, você faz algo ainda mais provocativo. Você faz uma pergunta que eles não podem responder sem se condenar. O batismo de João era do céu ou dos homens? É uma armadilha reversa perfeita. Se eles dizem que era do céu, você perguntará por que não acreditaram em João que testificou sobre você. Se eles dizem que era dos homens, a multidão se voltará contra eles, porque todos consideravam João um profeta. Eles ficam em silêncio, incapazes de responder, e isso responde sua pergunta sobre autoridade. Se eles não podem discernir a fonte da autoridade de João, não têm base para questionar a sua. É por isso que você não sobreviveria um dia na vida de Jesus enfrentando os fariseus no templo. Não é apenas sobre conhecer as Escrituras, embora isso seja essencial. Não é apenas sobre lógica e retórica, embora isso também seja necessário. É sobre navegar campos minados verbais onde cada palavra pode ser sua última. Onde homens extremamente inteligentes, que dedicaram vidas inteiras a estudar cada detalhe da lei, estão desesperados para te pegar em qualquer pequeno erro que possam usar para te matar legalmente. Você, uma pessoa moderna, provavelmente não memorizou nem um livro inteiro da Bíblia, muito menos toda a Torá, os profetas e os escritos. Você não estudou argumentação rabínica. Você não entende as sutilezas de interpretação textual que eles usam. Você não conhece as 613 regras que eles derivaram dos 10 mandamentos. Você não está preparado para debates
onde uma palavra errada significa morte. Mais importante, você não tem a coragem necessária. Porque mesmo que tivesse todo o conhecimento de Jesus, você provavelmente cederia sob pressão. Quando fariseus furiosos avançassem para te apedrejar, quando a multidão começasse a pegar pedras, quando você visse ódio assassino nos olhos deles, você provavelmente diria o que eles queriam ouvir. Retrataria suas palavras, pediria perdão, prometeria parar de ensinar. Qualquer coisa para salvar sua vida. Mas Jesus nunca cedeu. Nunca recuou. Mesmo sabendo que cada confronto o aproximava da cruz, ele continuou. Continuou expondo hipocrisia, continuou defendendo verdade, continuou demonstrando que amor e misericórdia são mais importantes que tradições humanas. E eventualmente, quando armadilhas verbais não funcionaram, quando não conseguiram pegá-lo em contradição, recorreram a testemunhas falsas, julgamento ilegal e crucificação. Os debates no templo não eram exercícios acadêmicos. Eram batalhas pela verdade onde o preço da derrota era a morte. E Jesus venceu cada uma, não apenas com inteligência superior, mas com coragem que vem de estar absolutamente certo de quem você é e da verdade que você representa. Essa é uma combinação que você simplesmente não possui. É por isso que você não sobreviveria nem um único dia.